pessoal, bem-vindos. Eu sou a professora Tatiane Kipper, sou professora aí de processo civil, tanto na preparação para a primeira quanto segunda fase aí da OAB aqui no CEISC. Sou professora de processo civil junto com o professor Fetter, só que enquanto o professor Fetter passa alguns conteúdos de forma específica, como, por exemplo, o procedimento comum, o processo de execução, eu vou trabalhar com vocês dois assuntos específicos, que são os recursos no novo CPC e os procedimentos especiais. A FGV ama uma questão aí na primeira fase sobre os recursos e também ela vem cobrando aí reiteradamente uma questão sobre os procedimentos especiais. Então vamos falar um pouquinho sobre os recursos aí no novo CPC. Gente, quando que eu vou utilizar um recurso? Eu vou utilizar um recurso justamente para atacar uma determinada decisão judicial, certo? Então, gente, os recursos, eles são utilizados quando eu pretender reformar ou invalidar uma decisão judicial. Quando que eu vou buscar a reforma? Justamente, pessoal, quando o processo eles não tiver nenhum vício. Eu vou buscar a reforma de uma decisão judicial porque aquela decisão que foi proferida, houve apenas um erro no entendimento do julgador. Um exemplo, eu ingressei com uma ação pleiteando lá danos morais e danos materiais. E lá no final, lá na sentença, o juiz entendeu que eu não tinha direito aos danos morais, pois não se passava de um mero aborrecimento. Só que para mim não, né? Eu, como parte vencida, digo, não, olha, eu realmente tenho direito ao dano moral. Então, nesse caso, gente, eu vou simplesmente buscar a reforma. Vou demonstrar que aquela decisão do juiz, ela deve ser reformada. Por quê? Porque o entendimento dele não está correto. Só que, através do recurso, eu posso buscar a invalidação de uma decisão judicial. Quando que eu vou buscar que a decisão ela seja invalidada? Justamente quando houver um vício no processo. Exemplo, vamos dizer que foi proferida uma sentença e que ela não foi fundamentada. Gente, essa decisão, então, é nula. Então, eu vou ter que buscar, através do recurso, a invalidação dessa decisão por falta de fundamentação. Um outro exemplo, vamos dizer, então, que o autor ele ingressou com uma ação e simplesmente não houve a citação do réu no processo. E é proferida lá uma sentença. Essa sentença, ela deve ser invalidada por quê? Porque não foi respeitado o contraditório. Ela foi proferida sem que o réu tivesse sido citado no processo. Então, gente, quando que eu vou utilizar o recurso? Para atacar uma decisão judicial. Seja buscando a reforma, seja buscando a invalidação dessa decisão judicial. E aí eu pergunto para vocês, será que toda decisão ela é passível de recurso? Nós temos 4 decisões recorríveis. Quais são, então, essas decisões recorríveis? As decisões, gente, que são passíveis de recurso, elas são a sentença, eu já vou explicar cada uma para vocês, a decisão interlocutória, temos ainda a decisão monocrática e ainda, pessoal, o acórdão. Professora, você deve estar esquecendo de um pronunciamento do juiz, os despachos. Gente, despacho não cabe recurso. Essa é a previsão do artigo 1001 do CPC. O artigo 1001 do CPC, ele vai dizer o seguinte, ó, do despacho não cabe recurso. Então, as decisões que são passíveis de serem recorríveis são a sentença, a decisão interlocutória, a decisão monocrática e o acórdão. Ok. E aí, gente, vocês devem estar pensando, são 4 as decisões passíveis de recurso. E 9 são os recursos previstos no CPC. Sim, os recursos que são previstos no CPC são aqueles contidos lá no artigo 994 do CPC. E são 9. Nós temos a apelação,
o agravo de instrumento, o agravo interno, o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, os embargos de declaração, os embargos de divergência, o recurso especial, o recurso extraordinário e o recurso ordinário. Ou seja, 9 recursos e 4 decisões passíveis de recurso. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender cada uma dessas decisões para entender qual é o recurso que nós vamos utilizar. Porque um determinado recurso, ele vai atacar uma decisão, certo? Os embargos de declaração, nós vamos ver que é o único recurso que ataca qualquer decisão judicial, certo? E, além disso, o recurso ele vai ter uma finalidade específica. Por exemplo, o recurso de apelação, ele vai atacar a sentença, certo? Então, gente, o artigo 1009 do CPC, ele vai dizer o seguinte: da sentença cabe apelação. Então, a gente vai ter que entender que a sentença, ela é um pronunciamento do juiz de primeiro grau, certo? E justamente vai estar definida lá no artigo 203, parágrafo 1º do CPC, que vai ser aquele pronunciamento do juiz de primeiro grau que vai colocar fim à fase de conhecimento ou extinguir o processo de execução. Então, é a sentença que coloca fim a esse processo que tramita perante o juiz de primeiro grau. E, pessoal, não precisa ser depois de todo o transcurso do processo. Exemplo, o Fetter vê com vocês o procedimento comum. Ele vai dizer que o procedimento comum, né, a fase de conhecimento, vai iniciar com a petição inicial. E pelo procedimento comum hoje, o réu ele vai ser citado para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Não obtido acordo nessa audiência, ou qualquer uma das partes não comparecer, vai começar o prazo para o réu contestar. Aí vai para as providências preliminares, o juiz vai ver se é caso de réplica. Enfim, não precisa ver todo o transcurso do processo para a gente ter uma sentença. Eu posso ter uma sentença lá no início do processo, por exemplo, em deferimento da petição inicial. O juiz extingue o processo sem resolução de mérito porque o autor não preencheu os requisitos da petição inicial. Então, para vocês guardarem o que é uma sentença, é justamente esse pronunciamento do juiz de primeiro grau que vai colocar fim à fase de conhecimento, seja com ou sem resolução de mérito. Tranquilo? Então, o recurso de apelação vai caber justamente dessa decisão, que vai acabar com o processo, seja com ou sem resolução de mérito, esse pronunciamento proferido pelo juiz de primeiro grau. Além disso, ainda no âmbito de primeiro grau, nós temos a decisão interlocutória. O que é uma decisão inter? Dentro do processo. E essa decisão interlocutória, ela está definida no artigo 203, parágrafo 2º do CPC, que a gente fala que é justamente um conceito por exclusão, aquilo que não se enquadra no conceito de sentença. O juiz, pessoal, de primeiro grau, ele profere diversas decisões interlocutórias, ou seja, durante o curso do processo, ele profere inúmeras decisões que não vão colocar fim àquele processo. Então, nós falamos que é uma decisão dentro do processo. Por mais que o juiz analise, às vezes, o mérito, como no julgamento parcial do mérito, se o processo não acabar como um todo, nós vamos estar diante dessa decisão interlocutória. E dessa decisão interlocutória, justamente vai caber o recurso de agravo de instrumento, desde que essa decisão, via de regra, esteja no rol do artigo 1015 do CPC, certo? Gente, temos ainda as decisões monocráticas e o acórdão. Essas aqui se dão no âmbito dos tribunais. A decisão monocrática, ela vai ser atacada, via de regra, através do agravo interno, previsto lá no artigo 1021 do CPC.
Decisão monocrática, o que é uma decisão monocrática? Mono, proferida por uma pessoa, pelo relator. Então, tanto a decisão monocrática quanto o acórdão se dá no âmbito dos tribunais. Monocrática é quando o relator decide sozinho. E é isso aí que o artigo 1021 vai falar, que da decisão monocrática do relator vai caber o recurso de agravo interno. Já o acórdão, que está definido no artigo 204 do CPC, ele é o julgamento proferido também em sede dos tribunais, só que não é quando o relator decide sozinho, e sim quando há o julgamento pelo órgão colegiado. Um exemplo, quando a 10ª Câmara Cível lá, né, profere o julgamento no recurso de uma apelação. Senta lá o relator do processo, mais 2 desembargadores, para julgarem o meu recurso de apelação. Então, gente, do acórdão, por exemplo, vai caber o recurso especial, se esse acórdão vier a ferir, em síntese, uma lei federal, poderá caber recurso extraordinário, se, por exemplo, ao julgar o meu acórdão, né, houver uma ofensa à norma constitucional. Então, gente, essas 4 são as decisões passíveis de recurso. E nós vamos ter lá no CPC aqueles 9 recursos previstos. Aqui, por exemplo, a gente já viu o cabimento da apelação, o cabimento do agravo de instrumento, o cabimento do agravo interno, do recurso especial, do recurso extraordinário. Os embargos de declaração, que estão previstos lá no artigo 1022, eles são um recurso específico. Por quê? Porque eles atacam qualquer uma dessas decisões. Por quê? Porque o objetivo dos embargos de declaração não é aquilo que eu falei no início da aula, que é reforma ou invalidar. O objetivo dos embargos de declaração, por isso que tem, às vezes, há quem fala, os embargos de declaração não são recursos. Não, são recursos sim, tanto que estão previstos lá no rol do artigo 994. Só que o objetivo deles não é reformar ou invalidar, e sim, gente, sanar. Sanar um dos vícios que estão previstos lá no artigo 1022. Qual vício? O vício da omissão, da contradição, da obscuridade, ou quando aquela decisão contiver um erro material. Então, gente, é importante vocês dominarem cada uma dessas decisões e vocês saberem lá para a prova do AB que 9 são os recursos previstos no CPC. E que cada um desses recursos, então, vai atacar uma determinada decisão. Os embargos de declaração, né, eles atacam, é o único recurso que ataca qualquer decisão, certo? E esse recurso aqui, ele vai ter um objetivo específico, certo? Um exemplo que já caiu na prova da FGV foi justamente o cabimento da apelação e do agravo de instrumento. Por quê, gente? A apelação, como eu falei para vocês, ela é o recurso que ataca a sentença. Aquela decisão do juiz de primeiro grau que vai colocar fim à fase de conhecimento ou extinguir o processo de execução, seja com ou sem resolução de mérito. O agravo de instrumento, a gente viu aqui como exemplo, vai atacar as decisões interlocutórias. Aquelas decisões que são proferidas pelo juiz de primeiro grau no curso do processo, mas que não vão acabar com o processo como um todo. Então, o artigo 1015 do CPC, ele enumera quais são as decisões, então, que cabe agravo de instrumento. E a FGV ama o cabimento dos recursos na primeira fase. E o que acontece? O primeiro inciso lá, o inciso 1 do artigo 1015, fala que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. Ou seja, qualquer decisão acerca de tutela provisória, seja tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, tutela provisória da evidência, qualquer decisão acerca de tutela provisória, antes da sentença, o recurso é agravo de instrumento. E o que a FGV já cobrou?
tá? Por isso que eu falo que vocês têm que dominar o cabimento dos recursos na primeira fase. A FGV já cobrou na primeira fase justamente o entendimento de qual seria o recurso adequado quando a decisão acerca da tutela provisória se dá na sentença. E aí, gente, nesse caso, nós temos a previsão do artigo 1013, parágrafo 5º do CPC, que diz que quando a decisão acerca da tutela provisória for decidida na sentença, integrar capítulo da sentença, o recurso adequado é o recurso de apelação. Então, vocês têm que sempre dominar esse tipo de decisão. Por quê? Porque por mais que qualquer matéria do 1015, que num primeiro momento vocês olham, é matéria do 1015, o recurso cabível é agravo de instrumento, se aquela decisão integrar a sentença, em razão do princípio da unirrecorribilidade, ou seja, de uma decisão eu vou interpor um recurso, o recurso adequado para atacar a sentença é justamente o recurso de apelação. Então, isso já foi cobrado pela FGV. Por isso, gente, dominam certinho cada uma dessas decisões que vocês vão sim conseguir dominar o recurso adequado. Vamos analisar, gente, o que já caiu, então, no 22º exame da OAB sobre o cabimento do agravo de instrumento e sobre apelação. Puxa aí na tela. Então, ali, gente, na questão 53, vou ler para vocês. Jorge ajuizou demanda contra Maria, requerendo a sua condenação à realização da obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Fez requerimento de tutela provisória de urgência em relação à obrigação de fazer. Após o transcurso da fase postulatória e probatória, sem análise do mencionado requerimento, sobreveio sentença de procedência de ambos os pedidos autorais, em que o juízo determina imediato cumprimento da obrigação de fazer. Diante de tal situação, Maria instruiu seu advogado a recorrer apenas da parte da sentença relativa à obrigação de fazer. Nessa circunstância, o advogado de Maria deve impetrar mandado de segurança contra a decisão que reputa ilegal, tendo como autoridade coator o juiz ou sentenciante. Por que não pode ser mandado de segurança? Porque mandado de segurança não é recurso, né? Eu posso até utilizar mandado de segurança para a decisão, mas desde que não tenha recurso cabível, certo? Então, não é mandado de segurança. Continua ali para mim. Interpor agravo de instrumento impugnando o deferimento da tutela provisória, pois ausentes os requisitos. Gente, se eu tenho sentença, eu não posso utilizar agravo de instrumento, aquilo que eu mencionei para vocês. A sentença, conforme o artigo 1009, ela vai ser atacada via apelação. Até poderia utilizar os embargos de declaração para atacar uma sentença, mas com o objetivo de sanar um vício, porque os embargos de declaração, o objetivo deles é sanar o vício da omissão, contradição, obscuridade, ou se a decisão contiver erro material, o que não é o caso. Ainda, interpor a apelação impugnando o deferimento da tutela provisória e a condenação final à obrigação de fazer, correta, gente. Essa aí é a correta. Por quê? Por mais que eu mencionasse a tutela provisória, que a tutela provisória é impugnável por meio do agravo de instrumento, o enunciado está claro. Fala que o juiz proferiu sentença. O recurso para eu atacar a sentença é a apelação. Eu não vou poder fazer um agravo de instrumento para atacar a parte acerca da tutela provisória e mais uma apelação para atacar a sentença quanto à obrigação de fazer. Então, o recurso adequado é o recurso de apelação. Então, por isso, a questão é a alternativa C. E só vamos ler a D. Interpor agravo de instrumento impugnando a tutela provisória, condenação final, obrigação de fazer? Não, né, gente? Certo? Então, pessoal, vocês dominando essas 4 decisões passíveis de recurso, aí, sabendo o cabimento de cada um dos recursos, vocês vão conseguir identificar bem aí na hora da prova, já que a FGV ama esse cabimento dos recursos na primeira fase. Então, espero vocês para uma aula aí na primeira fase. Um abração!